Olá, o Ciência é Tudo já está no ar. Eu sou Priscila Rangel e hoje a gente destaca como a lógica dos games se aplica ao nosso cotidiano. Isso porque a gamificação é uma ferramenta que ultrapassou o entretenimento para fazer a diferença na vida real, seja na aprendizagem, no mercado de trabalho ou até na medicina. E se você já estiver pronto aí, a gente segue com a missão de te levar pelo universo da ciência e tecnologia no país. Vamos juntos? O primeiro jogo de videogame foi criado nos Estados Unidos em 1961, inspirado na ideia de uma guerra no espaço. Quase 60 anos depois, a evolução tecnológica acrescentou aos games a possibilidade de jogar conectado, interagir com a tela por meio do movimento e ainda adotar realidade aumentada. O mundo dos videogames é algo que não para de crescer. Tudo começou com o Space War, o primeiro jogo de videogame da história, desenvolvido no MIT, nos Estados Unidos, em 1961. Os jogadores controlavam naves e podiam atirar mísseis uns contra os outros. O primeiro console comercializado no mundo foi o Magnavox Odyssey, vendido em 1971, com o clássico jogo Pong, que lembrava uma partida de tênis de mesa. Em 1977, chega ao mercado o Atari, jogos de corrida, o famoso Pac-Man, e um controle em forma de manche com um botão disparador foi uma revolução no mundo dos games. Depois, em 1985, veio a fase da Nintendo e do Master System. Mais cores, resolução de tela, músicas e até voz digitalizada saindo dos jogos. Chega ao mercado então, no começo da década de 90, o Super Nintendo, o Mega Drive e o Neo Geo. Os games ganham os lares de jovens e adultos em todo o mundo, e a indústria dos jogos se firma como algo milionário. Em 1994, chega às lojas o PlayStation e o Nintendo 64, e o mundo dos games finalmente conquista um universo tridimensional e gráficos que começam a se aproximar do mundo real. A partir daí, os avanços foram em progressão geométrica. Videogames que permitem realidade aumentada, a interação direta entre o usuário e o jogo por meio de movimentos na sala, além de jogos com gráficos quase perfeitos, que permitem que dezenas de pessoas joguem conectadas pela internet. Hoje, a gamificação passou a ser uma forma de usar elementos comuns dos jogos em situações que não se restringem ao entretenimento, facilitando os processos de aprendizado e engajamento das pessoas na escola, nas empresas e até mesmo na psicologia e na medicina. O que acontece quando a lógica dos games ajuda nos processos de aprendizagem ou nas rotinas de trabalho, por exemplo? O engajamento estimulado pela gamificação é cada vez mais valorizado e já está na mira de escolas, empresas e mercado de consumo. O princípio básico da gamificação é ajudar a realizar tarefas e descobrir novas formas de aprender, levando para o cotidiano a lógica da competição, cooperação e aprendizado, habilidades envolvidas no ato de jogar videogame. É importante destacar que a gamificação transcende o entretenimento e incorpora uma nova pedagogia diante das ações do dia a dia, a partir de princípios comuns nos jogos, sejam eles eletrônicos ou manuais. Elementos de jogos e os próprios jogos transcendem a área de entretenimento. E ao redor do uso desses elementos, desenvolveu-se não só a pedagogia, mas também a andragogia que diz respeito à aprendizagem de adultos. Eu não diria que existe um único elemento, mas sim que nós vamos nos apropriar daqueles elementos que são os mais adequados para os objetivos que temos em termos de aprendizagem. O mais importante é pensar em qual que é o objetivo.
né? Se o seu objetivo contém engajar pessoas, motivar pessoas e transformar comportamentos e potencialmente melhorar capacidades cognitivas, né? A gente pode utilizar a gamificação para isso. Então, para qualquer área, se você estiver pensando em algum desses 4 elementos, você pode utilizar a gamificação para dar um salto nos ganhos. Os pesquisadores dão exemplos de como encontramos a gamificação no nosso cotidiano, seja ele dentro de empresas ou nas escolas e universidades. Quem nunca fez compras com um cartão de crédito para acumular pontos e depois desfrutar de milhas? Quando fazemos isso, estamos escolhendo uma instituição e, consequentemente, beneficiando essa instituição financeira. Então nós temos escolas que utilizam ambientes educacionais gamificados para motivar os seus alunos e engajar para que eles realizem as atividades educacionais de maneira adequada, mesmo em tempos de pandemia, mesmo no mundo virtual, onde atualmente nós somos obrigados a estar. E também em empresas, tem diversas empresas que elas criam um ambiente gamificado para os seus funcionários para que eles consigam trabalhar de maneira ativa para atingir metas, para atingir objetivos, para conseguir subir na carreira. Na natureza humana existe uma certa competitividade e, obviamente, há pessoas que não sabem perder. Por isso, o equilíbrio na utilização dos elementos e a valorização do contexto, combinando essas duas coisas, é fundamental. Se utilizar de maneira inadequada, por exemplo, um ranking, você pode, na verdade, prejudicar ou desfavorecer uma pessoa. Por exemplo, aquelas pessoas que estão lá no fim do ranking, elas podem se sentir incapazes, infelizes e não terem mais vontade de executar uma determinada atividade. Podemos ter alguns outros problemas, como pessoas que podem ficar viciadas com elementos de jogos e não quererem mais trabalhar com ambientes onde os elementos de jogos não existem. Com um futuro cheio de possibilidades, a gamificação passa a ser uma prática cada vez mais presente na maneira de nos relacionarmos com tarefas e práticas da nossa vida afetiva, laboral e para a resolução de grandes problemas mundiais. Existem alguns pesquisadores que desenvolvem tecnologias que utilizam a gamificação para resolver problemas que não são resolvidos por um conjunto de pessoas apenas. Você precisa de milhares de pessoas pensantes trabalhando num único problema para conseguir resolver esse problema em particular. Então as pessoas desenvolvem todo o conceito de gamificação para engajar milhares de pessoas em um determinado problema e assim conseguir resolver esse problema mais rapidamente. A gamificação é uma tendência tanto nas escolas quanto no mercado de trabalho e dessa forma abre possibilidades de ingresso em novas carreiras. Ter criatividade e olhar inovador são diferenciais para quem pretende trabalhar desenvolvendo jogos. Empresas de todos os tipos cada vez mais adotam a dinâmica dos games, seja para aumentar a produtividade ou estimular os empregados. A ideia é engajar os funcionários por meio de desafios e recompensas. De forma interativa e divertida, os chamados jogos sérios podem ajudar a motivar e envolver as pessoas no ambiente corporativo. No Brasil, o uso de games além do campo do entretenimento ainda está em expansão. As empresas têm utilizado a gamificação na seleção e no treinamento e desenvolvimento de profissionais. Segundo especialistas, os jogos orientam as pessoas a alcançar metas e assumir riscos, além de desenvolverem a prática e a persistência. Por outro lado, os games também podem estimular a cooperação em equipe, o aproveitamento dos pontos fortes de cada um e a busca de soluções criativas e inovadoras. A gente encontra a gamificação dentro de jogos mesmos, né? Todos aqueles elementos que compõem não é só um jogo, mas tudo aquilo que envolve na sua condução dentro do jogo. E a gamificação voltada para diferentes áreas, gamificação na área de vendas, gamificação na área de marketing, gamificação na área de recursos humanos. São diferentes áreas que você consegue estar atuando.
O profissional dessa área pode desenvolver games para diferentes plataformas como celulares e computadores, e o setor precisa de mão de obra qualificada, principalmente no Brasil. O perfil profissional para trabalhar com gamificação é de uma pessoa multidisciplinar, porque fazer uma gamificação envolve diferentes expertises, né? Então temos o pessoal de conteúdo para criar um storytelling, né, envolvendo toda a história. Temos pessoas de game design com toda a técnica, né, de gamificação, os elementos que a gente pode trazer para essa jornada de gamificação. E temos o pessoal de arte, de ilustração, design, né, para você começar a tangibilizar essa ideia. E até o pessoal de tecnologia, né, para programar, para criar. Existem diversos cursos disponíveis nessa área que vem crescendo no Brasil e no mundo. A variedade é grande, desde cursos livres, técnicos até graduações específicas que podem durar de 2 a 4 anos. Aqui no nosso estúdio trabalham os mais diferentes perfis de profissionais e de formação. Temos profissionais de áreas, entre aspas, tradicionais, como de engenharia, de tecnologia da informação, de design, mas também temos profissionais que vieram de outras áreas, né? De outras origens em sua formação, como arquitetos, como biólogos, e hoje eles atuam na área, né? Obviamente, fizeram outros cursos, se prepararam para estar atuando nessa área. Mas nós também temos profissionais autodidatas, pessoas que aprenderam com cursos de casa. Então hoje, quando a gente fala do Brasil, e se você tem vontade de trabalhar na área de gamificação e de jogos, certamente você pode estar fazendo uma formação de uma área de tecnologia, de arte, de game design, mas você pode dar o primeiro passo aí de casa. Existem muitos cursos na internet, inclusive cursos gratuitos, que são muito bons. E agora é hora de intervalo no Ciência é Tudo, mais rapidinho a gente volta. Estamos de volta com o Ciência é Tudo. E a facilidade para conseguir internet em alta velocidade e a popularização dos smartphones criaram um cenário ideal para que a experiência de jogar videogame ficasse cada vez mais coletiva. Nesse contexto, o esporte eletrônico ganha espaço e alguns games funcionam como competições esportivas com equipes e regras previamente definidas. A primeira competição de um jogo eletrônico ocorre em 1972 na Universidade de Stanford, as Olimpíadas Galácticas de Space War. Na última década, os eSports tiveram um crescimento exponencial, especialmente com jogos de tiro em primeira pessoa, FPS, e MOBA, Multiplayer Online Battle Arena. E o Brasil já é considerado uma superpotência nos esportes eletrônicos, tanto no número de espectadores, como também na qualidade de seus atletas. Hoje o Brasil é o terceiro mercado de esporte eletrônico. Nós batemos aí 21 milhões de views de pessoas interessadas no esporte eletrônico, por exemplo, em 2019. Mas em qualidade de atletas ou de praticantes, porque atleta profissional, não no sentido de habilidades, mas no sentido legal da palavra, quer dizer, dentro de um sistema institucional federado, você hoje é de primeira linha. A Confederação Brasileira do Desporto Eletrônico, CBDEL, trabalha pelo reconhecimento, padronização e regulamentação dos eSports, com foco no atleta. E ao contrário do que alguns pensam, os atletas profissionais de esportes eletrônicos também precisam cuidar do seu preparo físico. Quando a gente fala preparo físico, vem desde a parte de alimentação até a parte do bem-estar e preparo físico real, na educação física. Muito se falou disso com os corredores, com os pilotos de Fórmula 1. Acreditava-se que eles não precisavam de espaço de preparo físico, aquilo era só sentar e dirigir um carro. E não. Nós temos o exemplo do Ayrton Senna. Com o apoio da CBDEL, a Paraíba foi o primeiro estado a regulamentar os esportes eletrônicos no Brasil.
Entre outras coisas, a lei estadual reconhece os praticantes de esportes como atletas. O objetivo maior da regulamentação do esporte eletrônico no Brasil é buscar posteriormente o seu reconhecimento como modalidade olímpica, né? Que isso já se encontra-se a nível internacional com discussão avançada. Para Paulo Chaves, a regulamentação dos esportes eletrônicos no Brasil vai trazer muitos benefícios, como a possibilidade de isenção de impostos na compra de equipamentos e a utilização da lei de incentivo ao esporte. Isso vai trazer benefício a todo mundo, inclusive desenvolvedoras que criam jogos, certo? A investidores, vai trazer mais solidez ao investidor, ele vai poder patrocinar um time, um clube de esporte eletrônico por via da lei de incentivo ao esporte. A UESCO, Consórcio Mundial de eSport, tem o papel de promover o esporte eletrônico globalmente, buscando trazer seus valores educacionais, humanitários e culturais. Entre suas ações está a elaboração do Guia de Proteção às Crianças nos eSports, que foi adaptado pela CBDEL. Ele visa proteger a criança e o jovem da inserção, da inclusão errada no esporte eletrônico e separar muito bem o que é jogo eletrônico e esporte eletrônico e dar armas, o que são armas? Conhecimento legislativo de proteção aos pais e aos responsáveis por essas crianças e jovens para que eles utilizem o esporte eletrônico como carreira, como ferramenta de inclusão social, como segurança, como aprendizado, como educação, e ela nos pontua passo a passo como isso deve ser feito. A Escola Municipal Padre Simão Fileto, na cidade de Cubati, na Paraíba, é pioneira no uso dos esportes eletrônicos como uma ferramenta para ajudar no desenvolvimento dos alunos. A Copa PSF de eSports é um sucesso que, além de proporcionar a inclusão, também auxilia na educação dos jovens. De início, o nosso projeto ele tinha o objetivo de entreter os alunos com um evento novo, com uma atividade nova, depois de facilitar a aprendizagem deles, claro, escolhendo, selecionando os jogos da forma correta, e depois a gente trouxe o universo dos esportes. Podemos destacar a melhora no rendimento dos estudantes que participam do projeto. Essa melhora ela pode ser observada por meio de planilhas que desenvolvemos para fazer o acompanhamento dos alunos e a evolução dos alunos que participam do projeto em termos de ensino e de aprendizagem. A gente colocou alguns critérios para que os alunos, jogadores, participantes, pudessem preencher. Entre eles, a questão de que o aluno deveria alcançar a média acima de 7 a cada bimestre. Que o mesmo tivesse um bom comportamento dentro e fora da escola, que cumprisse com todas as suas atividades escolares e por aí. E aí a gente pôde observar no final do ano que tinha dado certo. O processo de aprendizagem não pode se restringir à sala de aula, e a tecnologia tem papel importante na criação de metodologias inovadoras. Na tentativa de aprimorar o ensino e torná-lo cada vez mais dinâmico, interativo e desafiador, algumas ferramentas tecnológicas se destacam, como é o caso da gamificação. Pois é, para falar ainda sobre esse assunto, gamificação, eu converso agora com o Thiago Eugênio, ele que é o autor do livro Aula em Jogo, Descomplicando a Gamificação para Educadores. Thiago, bem-vindo ao Ciência Tudo, tudo jóia? Tudo jóia, Karina, e você? Tudo bem, melhor agora, entendendo um pouco mais desse assunto, você que já está à frente disso, eu quero que você... Vamos conversar, vamos falar primeiro sobre a gamificação na aprendizagem, né? No sistema de ensino, como é que isso tem se dado, uma vez que a educação ela tá para muito além daquilo que acontece na sala de aula, não é mesmo? Perfeito, Karina. Eu acho que o primeiro momento, a primeira coisa é a gente entender o que é gamificação. A gamificação, na verdade, é o uso dos elementos, do pensamento e da estética dos jogos aplicado em um contexto que não é um jogo. No caso, a sala de aula não é um jogo.
Então, veja, gamificação não é utilizar um jogo pronto em sala de aula, mas sim utilizar alguns elementos. Quais elementos? Quando você olha para um jogo, o que ele tem? Ele tem regras. Por exemplo, num jogo de tabuleiro ele tem dados, ele tem uma roleta, ele tem o elemento de sorte, ele tem fases, tem níveis, cada vez que você completa uma fase tem pontos, tem os desafios. Então a ideia da gamificação, principalmente aplicada ao contexto da educação, é como a gente pode fazer o transporte desses elementos dos jogos para dentro da sala de aula. Legal. Thiago, me diz uma coisa, você acha que as pessoas hoje elas têm muita resistência para entender essa nova dinâmica, porque a tecnologia está aí, tá tudo mudando a todo tempo, a gente vê que é o próprio ensino e as pessoas, a gente tem que correr atrás para estar por dentro dessas novidades. Como é que você vê o uso hoje da gamificação, a aceitação dele, como é que está esse processo? Eu acho que, na verdade, o professor ele está conhecendo cada vez mais as possibilidades das tecnologias digitais. E as tecnologias digitais nada mais são do que próteses cognitivas mesmo, que permitem, por exemplo, o professor reproduzir os elementos dos jogos dentro da sala de aula. Né? Então é possível, por exemplo, utilizar um aplicativo com questionário, com um quiz interativo, que dá um feedback rápido, um feedback imediato para o estudante, e fazer isso de forma analógica, né? Assim, no contexto tradicional de sala de aula é um pouco mais difícil. A gente, na verdade, está tendo um momento em que os professores estão descobrindo as diversas possibilidades que as tecnologias digitais elas oferecem e experimentando, tendo essa experimentação. E acho que esse é o caminho mesmo, é experimentar, conhecer e entender o potencial que cada tecnologia, que cada recurso oferece. E sobre isso eu quero trazer uma outra questão, que é o fato das crianças estarem, adolescentes, estudando dentro de casa, né? O quanto a gamificação e essas novas tecnologias, elas podem facilitar nesse momento, sobretudo, que a gente está vivendo. Karine, eu acho que é fundamental, mesmo porque se a gente não tem elementos de motivação, né? A gente não tem uma interatividade, só o professor fica falando, o aluno ele se cansa rapidamente, o professor se cansa rapidamente também. Então é muito importante o professor ele mesclar diferentes estratégias. E dentro do contexto de educação, a gamificação é mais uma estratégia. Sem dúvida, essa pode-se dizer que esse é o futuro da educação no mundo, essa nova realidade? Com certeza, eu acho que o coronavírus é um acelerador de futuro e ele veio justamente para mostrar que a educação do futuro ela é híbrida. Ela vai ter momentos, sim, presenciais, mas vai ter momentos também online. Então a educação, e isso questiona o modelo tradicional de sala de aula, né? Para aprender a gente não precisa estar numa sala com carteiras, com cadeiras, com um quadro branco na frente. A gente aprende em qualquer lugar, em todo momento, e com o uso da internet, dos dispositivos móveis, a gente está vivendo isso na prática. Em casa, a gente está vivendo isso a todo momento, a gente está construindo novos conhecimentos, compartilhando, a gente está aprendendo em todos os lugares. E o uso da tecnologia, ela permite justamente isso. Ela permite desconstruir esse formato tradicional de sala de aula e ampliar. O mundo como um todo se transforma na nossa sala de aula. Thiago, saindo um pouco da questão da sala de aula, do aprendizado, e entrando também na questão da saúde, dos processos terapêuticos, a gamificação também hoje se faz presente nesse meio. Muito presente, é muito importante quando a gente pensa na questão terapêutica, né? Inclusive eu trabalho muito com isso agora, a gente está com uma plataforma voltada para psicopedagogos, para neuropsicopedagogos, que utiliza todo um storytelling, toda uma narrativa como os personagens, os neurons, que são esses personagens aqui, ó, né? E eles têm os formatos analógicos e físicos, mas eles também têm, a criança consegue se comunicar com ele por meio dos jogos, de interfaces de telas, né, enfim, digitais. Então, a gente utiliza muito os jogos e a gente utiliza muito a gamificação para motivar essas crianças a cumprirem um objetivo. No caso, cumprirem as tarefas que o profissional clínico
propõe a essa criança, né? Então a gente tem um conjunto de jogos e um conjunto de atividades que foram desenhadas especificamente para estimular as funções executivas dessas crianças. Então a gente tem jogo que trabalha planejamento, jogo que trabalha a parte de consciência fonológica, jogos que trabalham a parte de planejamento, a parte de leitura, de escrita, de alfabetização. Os jogos são super interessantes para trabalhar nesses contextos, tanto no educacional quanto na parte clínica. Você acha que tudo isso, a gamificação, ela muda a visão que as pessoas têm dos jogos? Porque a gente fala muito dos jogos online, a gente sabe, como você falou, que isso não é você utilizar esses jogos, você usa elementos desses jogos, mas você acha que essa visão, ela acaba sendo modificada? Com certeza. Os jogos, eles deixam de ser apenas um produto de entretenimento, eles passam a ser vistos como produtos culturais e produtos estratégicos, que criam grandes audiências, que criam um grande engajamento. Agora, é como a gente faz o transporte dos elementos, da estrutura que motiva, que engaja tanto no jogo, para resolver problemas reais. Então, os jogos eles passam a ser modelos inspiradores para a gente resolver os problemas complexos do nosso mundo. Thiago, para a gente fechar, o que a gente pode falar sobre o futuro? Já falamos um pouco disso, mas o que você acha que ainda mais vem aí? Dá pra gente dimensionar isso? Eu acho que vem, assim, com muita força as interfaces digitais e elas se misturando cada vez mais na nossa realidade. Eu acho que o futuro é híbrido, o futuro é ubíquo, é realmente misturado e a gente tem grandes possibilidades de se deparar com uma verdadeira Matrix. Uma Matrix que a gente já viu no cinema mesmo. E o episódio de hoje fica por aqui, mas semana que vem a gente continua essa jornada do conhecimento. Eu sou Priscila Rangel e desejo a você uma ótima semana. Tchauzinho!